Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Gustavo, professor de Química do FACEDUCA, e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo de Química Orgânica. Primeiramente, eu gostaria de pedir a vocês que nos seguissem no Instagram, que é @FACEDUCA, também não deixem de se inscrever no canal. E hoje a gente vai falar finalmente da Química Ambiental. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem mandar por esse e-mail aqui, cruz.faceduca@gmail.com, ou deixar nos comentários que eu respondo. Bom, primeiramente a gente vai falar um pouco do efeito estufa, né, que é bastante famoso. E o que a gente pode dizer acerca desse fenômeno? Primeiramente, se trata de um fenômeno natural, ou seja, ele ocorre de forma espontânea devido aos gases que nós temos na nossa atmosfera, né? E em que consiste esse efeito estufa? Ele ocorre a partir do bloqueio da radiação solar, que é refletida pela superfície terrestre. Então aqui a gente tem a incidência de raios solares na Terra, que vão atingir a sua superfície e que posteriormente reflete essa radiação, fazendo com que parte do calor seja dissipado. Entretanto, devido à presença de alguns gases que existem na nossa atmosfera, ocorre a retenção desses raios, impedindo com que eles sejam completamente refletidos. Então, parte desse calor vai permanecer no planeta. E as substâncias responsáveis pela retenção desse calor são chamadas de gases de efeito estufa. Então, primeiramente, nós precisamos nos lembrar de que é um fenômeno primeiramente, a gente tem que se lembrar de que é um fenômeno natural, que sem ele não haveria vida na Terra. Entretanto, o seu agravamento, né, a sua intensificação, pode trazer consequências, como, por exemplo, o aquecimento global. E quais são os principais gases de efeito estufa? Bom, o principal é o dióxido de carbono, é o mais conhecido, né, que é o CO2. A gente também tem outros gases, como o metano, o óxido nitroso, a água, o hexafluoreto de enxofre, que é o SF6, os hidrofluorocarbonetos, que são HFCs, e perfluorocarbonetos, que são PFCs. A gente tem vários exemplos aqui de gases que contribuem para a intensificação do efeito estufa. E a partir daí, a gente já pode pensar em maneiras de tentar frear esse agravamento para minimizar os impactos do aquecimento global, por exemplo. Então, quando a gente pensa em soluções, muitas vezes nós vamos falar sobre a diminuição da emissão de gases de efeito estufa, ou seja, é reduzir a quantidade de gases de efeito estufa que são liberados para a atmosfera. Então, geralmente, o gás carbônico, que é o que é mais emitido, né, através das atividades antrópicas, como, por exemplo, a queima de combustíveis, é um dos principais exemplos de emissão de dióxido de carbono. Então, uma forma de reduzir a quantidade liberada é queimar menos combustíveis, ou então usar combustíveis, ou então usar formas alternativas de energia, como os biocombustíveis, que são constituídos pelo que nós chamamos de carbono neutro, porque os biocombustíveis, eles vêm das plantas. Então, a partir do momento que a gente usa uma matéria-prima vegetal como combustível, nós estaremos liberando para a atmosfera o gás carbônico que a planta usou durante o seu desenvolvimento. Então, a gente tem aqui nos biocombustíveis o que a gente chama de carbono neutro, sendo assim menos nocivo ao meio ambiente, né, e ao planeta como um todo. Um outro ponto muito importante também que a gente estuda na química ambiental é a chuva ácida, né? E como é que se dá a formação dessa chuva ácida? Primeiramente, a gente está falando de algo ácido, portanto, nos referimos a um meio cujo pH é menor do que 7. Então, a gente tem aqui esse pH menor do que 7. Beleza. Então, o que vai causar a chuva ácida? Geralmente, quando a gente queima combustível, principalmente os combustíveis fósseis, eles são constituídos por hidrocarbonetos. E quando a gente queima hidrocarboneto, ocorre a liberação de CO2 e água. Então, o dióxido de carbono é o principal produto da queima de combustíveis. Entretanto, esses combustíveis também podem ter outras espécies químicas, como o enxofre, cuja queima acarreta na formação dos óxidos SO2 e SO3. E além disso, na queima de combustíveis, quando a temperatura está muito elevada, também pode haver a liberação desses óxidos de nitrogênio, que é o NO e o NO2. Lembrando que o gás N2 ele está presente no ar atmosférico. Portanto, lá na aula de funções inorgânicas, nós vimos que
Esses compostos que possuem oxigênio na sua composição são chamados de óxidos. E no caso, todos esses óxidos aqui, que podem ser liberados para a atmosfera durante a queima de combustível, são óxidos ácidos. O que significa um óxido ser ácido? A gente fala que um óxido é ácido quando esse óxido, ao reagir com a água, forma uma substância da função inorgânica ácido, ou seja, esse óxido, ao reagir com a água, ele vai dar origem a um ácido. Portanto, a gente diz que esse óxido é um óxido ácido. Então, aqui a gente tem esse exemplo aqui do CO2. Quando ele é emitido, ele vai para a atmosfera, ao reagir com a água, ele vai formar o H2CO3, que é o ácido carbônico. Então, esse aqui é o ácido carbônico. Agora, o SO2. O SO2, quando ele vai para a atmosfera, ele pode reagir com o oxigênio novamente e se tornar SO3. E o SO3, a partir do momento que ele é formado e ele está lá na atmosfera, ele vai reagir com a água e dar origem ao ácido sulfúrico, que é o H2SO4. Então, esse aqui é o ácido sulfúrico. E com NO. De maneira análoga, quando ele é liberado, ele pode reagir de novo com o oxigênio para formar o NO2. E o NO2 ele vai reagir com a água para formar dois ácidos distintos, que é o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, vamos escrever o nome deles aqui. A gente tem o ácido nítrico e o ácido nitroso. Portanto, a partir do momento que essas espécies químicas se formam e a partir do momento que a água que está lá em cima se precipita, essas espécies químicas vão atingir a superfície terrestre e isso pode acarretar em vários problemas, principalmente quando a gente pensa na agricultura. A chuva ácida pode acarretar na destruição de plantações e também vai fazer com que o solo se torne ácido. E a partir do momento que o solo se torna ácido, para que haja a sua correção, geralmente utiliza-se o processo de calagem, que é a adição de calcário, cuja composição química é o CaCO3, que é um sal básico. E ele vai fazer com que o pH do solo, que antes estava muito abaixo de 7, torne-se próximo à neutralidade, né? Então, a partir do momento que a gente tem essa chuva ácida atingindo algum solo, o solo fica ácido, usa-se da calagem para corrigir a acidez do solo. E uma maneira de contornar esse problema novamente, como o CO2 está ali envolvido na formação da chuva ácida, né, ele é responsável pela acidez da chuva, então uma maneira de minimizar a ocorrência desse fenômeno é diminuir a queima de combustível, né? Então a gente vai diminuir a liberação de CO2 para a atmosfera e a gente consequentemente também reduz a emissão desses outros óxidos, né? SO2, SO3, NO, NO2. Inclusive, existe um teor máximo permitido de enxofre nos combustíveis, justamente para evitar a formação de grandes quantidades de óxidos de enxofre, porque eles, ao reagirem com a água, formam ácidos muito fortes, né? No caso, o ácido sulfúrico.